Olá a todos, meu nome é Wendy Tarikawa, eu sou a primeira palestrante do bloco de Geoespeleologia da Clarabóia Espeleológica, organizada pela Sociedade Excursionista Espeleológica. Bom, eu sou engenheira geológica pela Universidade Federal de Ouro Preto. Durante a minha graduação, eu participei da Sociedade Excursionista Espeleológica e dos anos de 2017 para 2018 eu participei da diretoria, do qual também pude desenvolver e organizar vários eventos, né, da área. Atualmente eu sou mestranda no programa de Evolução Cristal, Petrogênese e Recursos Naturais pelo Departamento de Geologia, também da UFOP. No meu mestrado eu desenvolvo estudos no Parque Nacional das Sempre Vivas, referente à espeleogênese das cavidades quartzíticas, em litologia quartzíticas lá encontradas. Bom, eu vou apresentar para vocês uma breve introdução da geoespeleologia e o estudo de caso da Gruta do Zé Brega, que foi produto do meu trabalho de conclusão de curso durante a graduação. Bom, aqui está um sumário do que eu vou apresentar para vocês, uma introdução e o estudo de caso. Bom, o que é a geoespeleologia? De acordo com o SECAV e o ICMBio, é o estudo da morfologia dos depósitos químicos e sedimentares das cavidades, bem como a compreensão da sua gênese. Então, a gente faz uma caracterização da cavidade e, com base em todos esses aspectos, propõe-se uma evolução para essa cavidade. E esses aspectos quanto à morfologia deve-se levar em consideração o arcabouço estrutural e as faces do endocarste, né, que é a porção interna da cavidade. Então, a partir dessa morfologia, a gente pode dar a classificação quanto à planta. Ela pode ser que é a vista superior da cavidade. Então, ela pode ser dendrítica, reticulada, anastomosada, ramiforme, são algumas das características das classificações mais comuns para as plantas das cavidades. Também classifica-se o perfil longitudinal delas, que é uma vista lateral, né, em horizontal, vertical, inclinado. E também é possível e necessário classificar a formação dos condutos, então, quanto ao seu corte. Aqui, um corte circular, oriundo da invasão de blocos, influenciados por fluxos aquosos. Então, isso tudo, cada forma, ela vai induzir alguma interpretação em relação à sua formação. Quanto aos depósitos químicos, que são os espeleotemas, a gente pode classificar as relações hídricas e sua formação. Daí a gente extrai os fluxos aquosos do interior da cavidade. Então, os espeleotemas podem ser formados a partir de águas gotejantes, circulantes, estagnadas, de exudação e de condensação. Quanto aos depósitos sedimentares, levam-se em consideração os sedimentos arenosos, argilosos e rochosos. Nessa situação aqui, então, é importante separar os depósitos alóctones e autóctones. Os depósitos alóctones são aqueles trazidos do exterior da cavidade para o seu interior. E os autóctones são os oriundos do próprio endocarste, né, da cavidade. Então, quanto à gênese, ela pode ser separada em epigenética ou hipogenética. A epigenética, ela tem características de informação da porção externa do maciço para a porção interna. Então, ela tem grande influência de águas da chuva, né, para a sua formação. Já a hipogenética, ela tem características de formação do interior do maciço, né, através de fluxos ascendentes, para a formação dessa cavidade. Então, uma vem de dentro para fora, que é a epigenética, e outra a epigenética de fora para dentro e a hipogenética de dentro para fora. Apresentando aqui agora a geoespeleologia da Gruta do Zé Brega. Bom, ela está localizada, a área de estudo, em Pains. Aqui nesse xizinho já é a cavidade. Aqui está a capital, Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Contextualizando aqui um pouco da área,
nesse mapa, nessa figura A, o mapa do Brasil, e aqui em destaque o Craton São Francisco. Craton é toda aquela estrutura estável em relação às suas circundantes. E em preto é a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, aqui destacada nessa figura. Bom, aqui é possível observar os cinturões orogenéticos circundando o Craton São Francisco, que foram formados durante o ciclo brasiliano. Todo esse cinturão orogenético ele tem divergência para o interior do Craton, né? Nessa borda sudoeste do Craton São Francisco, destacado nesse quadradinho vermelho, é a nossa área de estudo. Além disso, a partir dessa figura, a gente pode inserir a nossa área de estudo dentro do supergrupo São Francisco, aqui em cinza. O grupo Bambuí está inserido dentro desse supergrupo São Francisco, né, que a cavidade ela ocorre na formação 7 lagoas, que são dolomitos, folheiros, margas, calcarenitos, calcilutitos, que podem também ser encontrados localmente estromatólogos. O objetivo do meu estudo foi realizar a caracterização geoespeleológica para poder embasar uma hipótese genética. Para isso, eu fiz a análise de todos aqueles aspectos já falados, os métodos que eu utilizei. Bom, para a gente fazer qualquer classificação de caracterização de uma caverna, a gente primeiro precisa de um mapa. Esse mapa ele havia sido produzido pelos membros da SCE no ano de 2011 e foi cedido para o meu estudo. Né, para facilitar e melhorar a localização das feições no interior da cavidade, eu setorizei ela em 4 setores, S1, S2, S3 e S4, e também em S2 e S3 eu separei os condutos, para poder relacionar suas formações. A análise de face, segundo o método proposto por Walker, e a caracterização dos depósitos físicos. Os resultados eu vou apresentar nessa sequência. Quanto ao exocache, bom, lá predomina maciços residuais isolados, como é possível ver nessa figura aqui. Por se tratar de uma litologia muito porosa, as drenagens são predominantemente subterrâneas, mas em locais de dolinas, né, pode ocorrer um empoçamento da água, como é possível ver nessa primeira figura aqui. Nessas duas figuras de baixo, é uma continuidade lateral, aqui é a boca secundária da cavidade, e aqui é a continuidade lateral desse maciço. Eu quis colocar essa foto para expor o quanto o processo de castificação já está evoluído aqui nessa região. Bom, no endocarste, então, eu pude observar 3 faces, a F1, F2 e F3. A F1 aqui na base dessa coluna, classificada como calcário maciço alaminado, a brecha dolomítica intraclástica pertencente à face F2 e F3 o dolomito com acabamento heterolítico e estromatólicos, aqui no topo dessa sequência. O perfil estratigráfico foi realizado no setor 1, bem aqui nesse xizinho em azul. Falando um pouco agora dessas faces, né, em relação ao calcário maciço laminado, ele é um calcarenito fino com estratificações cruzadas de baixo ângulo. Essas laminações de baixo ângulo elas estão exemplificadas aqui em vermelhinho. As laminações também podem ser paralelas e onduladas, subordinadas algumas. As camadas são tabulares, com até 5 metros de espessura, e o limite superior é feito com a face F2. Esse contato é bastante erosivo, né? É possível observar também essas incisões em V, como visto nessa figura aqui, e a face F2 sobrepondo essa erosão aqui. Bom, a brecha dolomítica e intraclástica, essa brecha ela possui clastos subangulosos a subarredondados, de tamanhos bastante variados, indo de seixo a calhau, com disposição caótica.
Em alguns locais é possível ver uma dissolução seletiva ao redor desses clastos, como nessa figura aqui. É a de menor expressão no endocárdio, exatamente porque ela vem sobrepondo e essas zonas erosivas. A faces F3 é o dolomito com acabamento heterolítico e estromatólitos. Esse acabamento heterolítico ele é facilmente observado nessa figura aqui, não só com a variação da coloração, mas também em relação à espessura do seu acabamento. Ele possui finas lentes de sulfito e é o que possui maior expressão na cavidade. Nessa figura aqui é possível ver a ocorrência dos estromatólitos associados a essa face F3, que eles são bulbosos, né, colunares, de atitude inclinada, coloração esbranquiçada. Também nessas faces F3 é possível ver budãs de sílex formando também os novos de sílex aqui. Esse contato basal da face F3 ele pode ocorrer tanto com a face F1 ou com a face F2. E o contato superior ele não foi observado. A partir do mapa, a gente pode tirar várias classificações em relação à morfologia. Com o desenvolvimento linear, né, que é o desenvolvimento horizontal dessa cavidade, é de 1.208,5 metros. Em relação à planta baixa, ela é bastante linear, como é possível observar aqui. O perfil é horizontal a levemente inclinado. A variação, né, desse perfil longitudinal é de até 40 metros. Então, ele é bastante horizontal, como é possível ver nesses perfis aqui. E a direção preferencial do desenvolvimento é norte-sul. Daí a importante destacar a importância do mapa, né? Quantas informações são tiradas a partir apenas do mapa. Então, conforme eu já falei, existem duas bocas. A boca principal está localizada em meia encosta, com um corte elipsoidal e ela é predominantemente seca, inclusive nos períodos chuvosos. Já a boca secundária, por ela estar localizada em baixa encosta, ela fica alagada nos períodos chuvosos e o seu corte é irregular. Então aqui a gente vê bastante folhiço, né, no piso da entrada principal e ela é predominante seca. E aqui já alagado na boca secundária. Quanto à morfologia dos condutos, duas fotos dos condutos que representam a maioria dos condutos da cavidade, um corte geométrico, muito influenciado também pelas feições estruturais, e um corte aqui mais elipsoidal inclinado. Então, bastante diferente esses dois. E além de bell holes no teto, né? Esse aqui formado a partir do alargamento de uma fratura. Também são encontrados condutos de teto baixo na cavidade. Nessa figura aqui é interessante ressaltar essa marca d'água. Então, esse conduto aqui, ele pode encontrar-se, né, totalmente alagado nos períodos de chuva. E nessa figura aqui, o paleopiso marcado pela base de escorrimentos. Então, o nível de base da cavidade, ele é marcado aqui, por esses escorrimentos. Esse nível é rebaixado, perde a sustentação e ocorre esse abatimento desses blocos e um nível agora mais inferior. Quanto aos depósitos químicos, né, os oriundos de água gotejante são representados pelos estalactites, estalagmites, colunas e escorrimentos. Nesse caso aqui, um gotejamento bastante ativo da cavidade, os depósitos químicos estão sendo constantemente produzidos, esses estalagmites de até 30 centímetros, colunas, e aqui o escorrimento com um empossamento bem abaixo. Então aqui... Bom, também é interessante relacionar a ocorrência de fraturas para a formação dos espeleotemas. Então aqui a gente tem uma estalactite, nessa zona de fratura aqui, e aqui, logo na porção de entrada da boca principal da cavidade,
No teto é possível observar essa conexão entre as fraturas e a formação desse grande depósito, né, que é o escorrimento. Os oriundos de águas circulantes, né, são representados pelos travertinos e microtravertinos, e aqui é interessante também relacionar a inter-relação dos depósitos. Então, aqui a gente tem um grande escorrimento, né, que possibilitou a passagem de água para todo esse salão, né, cujo piso é todo recoberto por travertinos e microtravertinos. Nessa foto aqui, o destaque para esse depósito. Os oriundos de água estagnada são as calcítas dente de cão. Esse depósito ocorre de forma bastante pontual relacionado à face ZEC3. Né? Ele é um tipo de depósito bastante raro por precisar de um ambiente bastante estável para sua formação. Os oriundos de água de exudação são os elictites, que também são bastante raros. Eles independem da ação da gravidade para sua formação. Eles ocorrem na cavidade de forma bastante pontual também. Os mais abundantes da cavidade são os oriundos de água de condensação, são os coraloides. Aqui as duas formas de ocorrência dele no interior da cavidade, aqui relacionados aos estalactites, né? Mas eles ocorrem de forma de menor dimensão e pontiagudos. Aqui também relacionados às estalactites, eles ocorrem de forma bojuda, né? E com dimensões bem maiores. Quanto aos depósitos físicos, eu classifiquei em 4 faces. A face de canal e as barras arenosas são representadas por essas bancadas argilosas semi-consolidadas. São essas bancadas aqui que são constantemente remodeladas pelas drenagens intermitentes. Nessa foto é possível observar ainda um material vegetal ao longo desse canal, dessa drenagem. E essa drenagem, ela escava de até 2 metros sobre essas bancadas. Nessa foto aqui, com essa escápula, é possível ver essa relação. Um outro tipo de depósito é o fluxo de detritos, né, que é oriundo da incasão de blocos. Incasão é o abatimento de blocos, né, principalmente do teto da cavidade. Então, aqui a gente tem um abatimento de um bloco de mais de 5 metros, né, que ele abateu e ficou ali no mesmo lugar sem ter sofrido movimentação. A incasão de blocos é a principal processo de formação de depósitos autóctones da cavidade. O Thalweg, né, ele é a associação desse processo de incasão com o fluxo gravitacional. Então, aqui a gente vê vários blocos maiores intercalados com essa face de canal. Então, esse Thalweg, ele também pode estar intercalado com esse material mais fino aqui, associado a esse processo de fluxo gravitacional. Os depósitos oriundos das águas estagnadas são os pavimentos argilosos, que muitas das vezes eles recobrem esses blocos autóctones da incasão. Nesse conduto aqui de teto baixo, esse depósito está quase entupindo ali o conduto, né? E sobre esses pavimentos também ocorre a formação de estalagmites. Fazendo agora uma análise estrutural das fraturas, eu separei aqui 2 rosetas, uma com a direção preferencial das fraturas medidas no interior da cavidade e uma roseta com as direções preferenciais dos condutos. Então aqui a gente vê claramente uma relação com a direção das fraturas para o desenvolvimento dos condutos. Uma escada aqui norte-sul e também NE-SW. Por se tratar de uma zona compressional, né, eu observei falhas de empurrão, observadas aqui nessa imagem, e também falhas normais de acomodação, posteriores a esse processo de compressão. Para fazer essa análise, eu gerei um estereograma de polos, representado nessa figura aqui.
As dobras que foram verificadas no interior da cavidade, elas estão associadas ao arrasto dessas camadas. Por se tratar de uma zona compressional ruptil-dúctil, né, sobre as rampas de falhamento, ocorre o arrasto das camadas, gerando essa ondulação e o dobramento das mesmas. Com base em todos esses aspectos, né, da caracterização geoespeleológica, eu pude avaliar todos conjuntamente para poder gerar uma hipótese genética que separei em 5 fases. Também propus um bloco de diagrama de evolução dessa hipótese genética. Bom, a deposição de faces sedimentares do grupo Bambuí seria a primeira fase. Aqui a fase F1, F2 e F3, pertencentes à formação Sete Lagoas. Então é interessante relacionar a deposição dessas faces sedimentares à variação da permaporosidade entre as faces, né? Tratando-se das brechas, a face mais permaporosa, né? Então a mais suscetível à dissolução e desenvolvimento da cavidade. Na fase 2, né, a deformação do pacote rochoso no ciclo brasiliano. Né, posteriormente, ocorreram os erguimentos neotectônicos que intensificaram o processo de castificação da área. Né, com esses erguimentos, ocorreu o rebaixamento do nível de base regional que induzem a formação dessas cavidades numa zona compressiva, ruptil-dúctil. Em seguida, a dissolução e alargamento dessas descontinuidades. Então, como a dissolução e alargamento dessas cavidades? Então, o controle estrutural é realizado pelas fraturas e falhas, né? E o controle estratigráfico é realizado pelo acabamento rochoso. Então, essas fraturas, falhas e o acabamento, eles formam zonas de descontinuidade que facilitam a percolação da água e o desenvolvimento dessas cavidades. Com o contínuo evolução desse processo, ocorre realmente o alargamento. Por se tratar, então, de uma evolução externa, da porção externa, com influência das variáveis, né, externas, seja ela de águas meteóricas, deduz-se que é uma gênese epigênica. A incasão de blocos e fluxo aquoso livre seria a fase 4. Então, esse rebaixamento do nível freático ele é contínuo, né, e gera a incasão de blocos. Né? Então, causa a desestabilização da pressão hidrostática dentro dos condutos, gerando essa incasão dos blocos. Isso tudo ocorre dentro de um processo do domínio freático, com influência de fluxos exógenos que trazem os sedimentos alóctones para o interior da cavidade. Então é interessante relacionar a formação dos condutos. Bom, a formação dos condutos C2 e C3, representados aqui, eu propus que inicialmente essa porção da cavidade foi formada primeiro por processo de incasão. Ele tem esse grande acúmulo, né, de blocos rochosos aqui, né? Então a drenagem intermitente ela passava nessa região e ao se deparar com essa barreira física, ela procura, né, regiões mais fáceis, né, de percolar, formando esses dois condutos, C1 e C4, pelo processo dissolutivo. Então, aqui a gente tem a entrada do conduto C1, formada a partir do processo de dissolução, né, que pode encontrar-se entupido, né, e é marcado aqui por essa marca d'água com sedimentos argilosos. Já os condutos C2 e C3, eles têm essa característica aqui, com blocos de incasão intercalados por esses sedimentos mais finos. Por fim, a ornamentação da cavidade ocorre num domínio predominantemente badoso,
né, onde já se pode inferir uma certa estabilização dos níveis de base, e essa ornamentação ela sofre influência dos fluxos exógenos e endógenos. Então, essas seriam as 5 fases de formação. Agora, ela estaria num processo de ornamentação, não que nas outras fases também não teriam ocorrido, mas a grande concentração seria na última fase. Bom, concluindo então, a cavidade ela se destaca regionalmente por sua dimensão e variedade de sua ornamentação química. A sua gênese é epigenética e os estudos geoespeleológicos eles contribuem para a preservação do patrimônio espeleológico, né, e ambiental também, além de possibilitar estudos científicos na área. Aqui é uma foto logo do primeiro salão da cavidade, que a gente até brinca que é possível, né, parece um dinossauro aqui, né, com esse escorrimento. Vai da criatividade de cada um. Aqui está o meu contato, é o indicenical@gmail.com. Caso tenha alguma dúvida, peçam algumas referências. Essas foram as referências que eu usei no meu trabalho. Obrigada e valeu!